O pessoal fala, o jovem fez sexo, tem que casar. Mentira. Tu vai casar só porque fez sexo, então tem que casar com um monte. Tá errado. Tô mentindo, gente? Então não é assim que funciona. Tá gravando aí, Renatinho? Casamento é mais do que isso. Não, porque os caras ficam doidos, né? 2 adolescentes, uma vez eu aconselhei um cara, 13 anos de idade, fizeram sexo. Agora tem que casar. Vai casar com 13 anos? Verdade, não. Ok, então, vou te falar. Você tá sorrindo pra foto, é? Sim, é pra sorrir. Eu sei lá. Ó, pessoal, começou agora o mais novo quadro da Rádio Novo Tempo, que é Pronto Falei. Aqui você pergunta e a gente não tem vergonha de contar aquilo que você está perguntando, não. Eu sou o Ale Souza e eu não estou só. Estou aqui com a minha querida amiga Rocio Gonzalez. E aí, galera, tudo bem? Estou com meu querido amigo Leandro, vocês conhecem ele do programa Na Mira da Verdade. E a gente está hoje para bater um papo super legal de coisas que você não escuta na igreja, não escuta na sua casa. E eu acho que a gente quer compartilhar isso com você. É isso aí. Para começar, a gente gostaria de fazer uma pergunta, Leandro. Quando a gente fala de relacionamento, sempre tem aquela coisa de pressão, pelo menos eu sempre sofro com isso. Você vai na casa da tia e aí, tá namorando? Tem sempre uma pressão. Quando E Rocio, eu não sei você, quando que você vai casar, Rocio? Você tá namorando há quanto tempo? Eu tô solteiro, você tá namorando, né? Sim, eu tô namorando há 3 anos. E a pressão é a seguinte, né, gente? 3 anos? Tá na hora de casar, viu? Depois vai ficar, né, fazendo coisinha errada. Então você já fica sem graça, meu. Vai fazer o quê? Você já é casado, você tem suas filhas. Fala um pouquinho pra gente, porque a gente tem sempre uma expectativa do relacionamento ideal e tem essas pressões em volta. Isso. Como que a gente lida com isso? Qual que é a realidade não o ideal, assim, falando a grosso modo? Veja, primeiramente, essas pressões são desnecessárias e sempre vão existir, infelizmente. Quando você está namorando, perguntam quando é que você vai casar. Quando você está quando está solteiro, perguntam quando que você vai namorar. Quando está namorando, quando é que você vai noivar. Quando você vai noivar, quando é que você vai casar. Quando você casa, quando é que tu vai ter filho. Aí quando tu tem o primeiro filho, quando é que vai ter o segundo. Aí depois, você vai ter o terceiro também? Então tem gente que não tem muito o que fazer, né, e fica se metendo na vida dos outros. Então o primeiro ponto é melhor demorar um pouquinho mais e você ter certeza de que aquele tipo de pessoa você gosta do que você casar muito rápido e ter que separar depois. O ideal de Deus é o de Gênesis 2, 22 e 24, né? Que nós casemos virgens. Esse é o ideal de Deus para o ser humano. Agora, tem um detalhe. A realidade das pessoas. Infelizmente, A realidade dos jovens. nós estamos no mundo de pecado. Ou quando tem gente que chega pra fazer a pressão, né? E aí, você, quando que vai casar, não sei o quê. Só que às vezes essa irmãzinha, a pessoinha não sabe que a pessoa já pulou a cerca, entendeu? Já passou por outro nível. Exatamente. Então, assim, muita gente fala, mas as pessoas às vezes se sentem culpáveis, às vezes se sentem perdidas, porque acham que eles já fizeram errado. Então não tem o que... Já se sente perdido. Dá pra consertar esse tipo de coisa? Dá para consertar. Veja, o ideal de Deus é que nós sempre nos casemos virgens. Porém, a realidade do pecado afetou todos nós e uma minoria consegue fazer isso, infelizmente. Então, o que deve se fazer agora? Primeiro, crer no perdão de Deus. Nós não podemos crer na graça de Jesus apenas quando não erramos. Nós temos que aplicar a graça de Cristo quando erramos. E segundo, o jovem tem que confiar que Deus pode restaurar a sua vida e pode torná-lo feliz num casamento futuro, ele arrependendo-se do seu erro e pedindo ajuda para Deus. Deus, eu quero melhorar. Essa dúvida, Foi porque bom? muita gente casa depois e acha que o casamento vai dar super errado, porque Exatamente. parece que fez sexo antes do Exatamente, casamento dá e está impressão. destinada a que o casamento dê Dá errado, vai impressão. terminar em um divórcio. Tipo, realmente a gente, se fizer sexo antes do casamento, está predestinado a simplesmente acabar? Será que acaba, não vai dar Infelizmente certo? existe um exagero, Rocinho, em relação a isso. É claro que o casal, o de namorados que consegue se manter virgem até o casamento, ele vai ter vantagens, né? A lua de mel terá um brilho diferente, tem as vantagens do plano de Deus. Agora, se o jovem não conseguiu isso, o que ele vai fazer? Pedir perdão a Jesus e vai fortalecer o seu namoro dentro dos princípios cristãos para quando chegar no casamento ser feliz. Deus não vai predestinar o casamento do indivíduo ao fracasso porque ele errou. Até porque casamento é muito mais do que sexo. O sexo é um aspecto. Casamento é o quê? É sexo, é companheirismo, é amor, é religião. E aqui está um dado interessante. Diz que casais que oram de mãos dadas, isso é comprovado cientificamente, eles têm mais prazer sexual do que aqueles que não oram de mãos dadas. Então o que isso Olha significa? só.
Se um casal se casou virgem, mas não teve comunhão com Deus, ele está em desvantagem em relação a um casal que não casou virgem, mas se arrependeu e agora passa a ter comunhão com Deus no casamento. Então nós temos que analisar a coisa de uma forma mais ampla. Agora eu tenho uma pergunta, Exatamente. Leandro. Adianta eu chegar pra você e falar assim, ó, pastor, eu me arrependi fui lá, né, fiz sexo com a minha namorada, só que, né, de vez em quando a gente dá uma escapadinha aqui e ali. Como é que funciona isso aí? Toda vez que eu pedir perdão tá tudo certo? Cada caso é um caso. Veja, primeiramente, tem pessoas que pecam e continuam pecando porque são hipócritas mesmo. Tem outros que não. Tem outros que deram o vacilo, mas pecam por fraqueza. Então, como é que Deus olha um caso desse? Se o jovem pediu perdão, mas não faz a sua parte para melhorar, e é um pedido, entre aspas, falso, né? Obviamente, ele está trazendo prejuízos espirituais sérios para ele. Agora, digamos que um casal jovem foi acostumado com sexo e agora está na fase de se readaptar para não fazer mais até o casamento. Deus entende. Deus não aceita, óbvio. Deus não aceita o pecado nunca. Mas Deus, ele entende e compreende o esforço do jovem. E Deus sabe que pela sinceridade dele, por ele estar buscando o poder do Espírito, ele vai conseguir adequar-se ao plano de Deus, ou esperando continuar a vida sexual para depois do casamento, ou seguindo 1 Coríntios 7,9, que diz assim, ó, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Então é o princípio bíblico. Então Deus olha com carinho Bem para o clara a esforço. Bíblia, É bem né? claro, não é? Então Deus olha com carinho para o esforço do jovem. Tem a diferença entre o jovem hipócrita, que não está nem aí. Ah, eu vou fazer mesmo, fazer sexo à vontade, não estou nem aí. E agora aquele que está se esforçando. Senhor, me perdoa, me ajuda eu melhorar, me ajuda eu fazer como o Senhor quer. E Deus, ele entende a limitação Essa é e uma Deus vai realidade. atuar. Então, para a pessoa que não teve relacionamento ideal, que já não consegue... Já tá dando errado. O que você tem para falar para as pessoas que já não têm um relacionamento ideal, que ficam achando que estão perdidos ou que estão destinados para o divórcio porque eles cometeram um pecado, porque eles já erraram e a igreja e a família e os amigos estão julgando isso? Veja, nós precisamos, amigos jovens, fazermos que a justificação pela fé seja uma realidade na nossa vida. Nós temos a tendência de crer, que Jesus me ama, que Jesus me salva quando está tudo bem. Não, eu tenho que crer que Jesus me ama quando as coisas estão mal também. Se você já errou, já pecou, 1 João 2,1 se aplica a você. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, ou seja, João sabia da realidade humana, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Você tem que ter certeza de que se o sacrifício de Cristo perdoou o adultério de Davi, que além de adulterar, ele manda matar o marido da mulher para ficar com ela, se ele perdoa, se Deus perdoa o adultério de Davi, ele perdoa o jovem que praticou a fornicação. Ore a Jesus, peça perdão para ele, siga adiante. Não creia nessa história de pecado eterno, porque do contrário você vai estar diminuindo o sacrifício de Jesus, a graça de Cristo, né? Muito bem, pessoal, por hoje é só, mas você pode deixar aqui o seu comentário, dizer qual a pergunta que você quer que a gente faça aqui pro Leandro, ou talvez para outros colunistas e convidados que vierem Outros aqui. temas. E você pode também sugerir outros temas, como disse Rocio. E Rocio, como é que faz? Tem que seguir o canal? Aí tem que se inscrever no canal, aqui embaixo, tem que comentar, dar um like, compartilha com seus amigos. Segue a Rádio Novo Tempo em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, que a gente está como Rádio Novo Tempo em todas. É isso aí, muito obrigada e a gente se vê no próximo Pronto Falei!